Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa e hoje vamos conversar com o médico veterinário Manuel Monzo. Começo com uma breve nota introdutória sobre o Manuel. Nasceu em dezembro de 1978 em Ourense, em terras de Nuestros Hermanos, na Galiza. Licenciou-se em 2003 em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Santiago de Compostela. Entre 2004 e 2009 trabalhou como médico generalista, tendo feito estágios de curta duração e pós-graduação na área de cardiologia em centros veterinários de referência da área. De 2009 a 2012 foi professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona, na área de cardiologia, desempenhando também um papel semelhante entre 2013 e 2017 na Universidade de Évora. Desde 2008 é membro da European Society of Veterinary Cardiology e membro, desde a sua fundação, da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, tendo inclusive sido presidente da mesma entre 2017 e 2019. Em 2012, fundou a empresa CardioCare, serviço de consultadoria ambulatória em cardiologia, onde, para além do serviço de ecocardiografia, realiza a interpretação de Holter para vários centros de atendimento médico-veterinários. E em 2023 juntou-se ao colega Rui Máximo e juntos criaram a CardioVetCare. Desde 2017 que se dedica exclusivamente à cardiologia veterinária e numa profissão onde uma grande quantidade de colegas termina o curso já com a ideia de emigrar, vamos conhecer alguém que decidiu emigrar para ficar em Portugal. Bem-vindo, Manuel. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, nós. Começamos pela pergunta da praxe. Sempre quiseste ser veterinário? Sim, olha, por acaso sim. Lembro-me de estar na primária e de ter o meu colega de carteira que estávamos a falar em transformar a casa de férias de um de nós em um hospital veterinário. E, entretanto, ela acabou sendo dentista e eu continuei para ser veterinário, de facto. Sim. E enquanto tu crescias em Ourense, estavas mais numa zona citadina ou mais na periferia? Completamente na cidade. Nós vivíamos a 2 quilómetros do centro da cidade, não é? E apesar de estar num bairro um bocado periférico, onde convivíamos entre a parte citadina e ao mesmo tempo havia quintas e havia árvores de fruta e tudo isto, a verdade é que era mais propriamente citadino. Ok, portanto a tua ideia sempre foi os pequenos animais? Ou pensaste ainda na parte... Houve uma altura em que pensei em cavalos, entretanto comecei a vê-los muito grandes, me empenhei respeito e sinceramente depois começou-me a cativar sempre a medicina de pequenos, muito mais do que a medicina de grandes, sinceramente. E como primeiro convidado aqui do podcast a ter tirado o curso fora de Portugal, qual é a tua opinião sobre o ambiente académico aqui do nosso país? O que é que tu achas sobre as praxes, por exemplo? E assim, é um bocadinho diferente, porque, por exemplo, em Espanha as praxes não eram tanto... Na Espanha, não, na Galiza, neste caso na minha faculdade, as praxes estavam mais circunscritas a malta que estava em residências universitárias. Isto é, haviam as praxes dentro das residências universitárias. Os veteranos praxavam os caloiros e, aliás, existia um nome específico para o caloiro de primeiro ano e para o caloiro de segundo ano. Depois de ser, quando chegavam ao terceiro ano, já eram veteranos de puro direito, de pleno direito. E a verdade é que sempre vi essas praxes desde uma perspectiva muito unificadora. Era uma questão que, sim, sempre havia algum ou outro que esticava a corda e que passava ou que roçava a barreira de humilhação, mas... naquela altura e da malta que eu conheci nas residências universitárias é difícil sentir a humilhação quando se está completamente bêbado, portanto foi bastante mais unificador e teve um efeito muito positivo, exceto negativo, mais do que negativo, e sempre havia alguma pessoa que dizia, ok, eu não quero praxes, e então diretamente a esse colega não o praxavam. Também era verdade que não é que estivesse excluído, mas também não era propriamente do grupo. Não é? Eu ainda hoje em dia ainda há colegas que não sei o nome, só sei o nome de veterano, só sei o nickname de veterano, não conheço o nome de normal. E em termos de ambiente académico, como é que era estudar em Lugo?
a universidade era um bocadinho diferente do que aqui em Lisboa, porque nós éramos muitos. Eu lembro-me que tínhamos disciplinas como parasitárias no quarto ano, que era, tínhamos 200, 300 matriculados inscritos na disciplina, não é? No meu primeiro ano éramos duas turmas, uma turma de 150 pessoas de manhã e outra turma de 150 pessoas à tarde, aproximadamente, não é? Portanto, e obviamente eu sendo Rodrigues Moço estava na turma da tarde, portanto havia muita gente da turma de manhã que nem sequer conhecia muito. O ambiente era um bocadinho diferente, mas a verdade é que, como digo, as praxes e esta malta toda íamos juntando, desfrutávamos um bocadinho todos juntos e, como digo, amigos que depois se iam perdendo, os grupos iam mudando um bocadinho durante os anos, porque era muito habitual malta ficar para trás, ficar com disciplinas para trás, ir ficando no segundo, no terceiro, por enquanto a outra malta ia avançando mais rápido. E tendo em conta a tua experiência agora como professor e a experiência como aluno que foste, o que é que tu achas em relação à oferta formativa em Portugal versus aquilo que está a ser feito ou que foi feito em Espanha? Mudou tudo muito, porque realmente em Espanha, no tempo em que eu estudei, que já há uns anitos, eu entrei na faculdade no ano 96, 97, e, portanto, neste sentido, havia uma carreira académica muito marcada, não é? E, de facto, eu costumo contar isto, a relação com os professores em Espanha não tinha nada a ver com a relação dos professores em Portugal, apesar de que em Portugal é muito próxima, é uma relação hierárquica como tudo, e como alguns segmentos da sociedade que te chamam por doutor, por engenheiro, por Em estas Portugal? tretas todas, em Portugal. Sim. Em Espanha não, em Espanha o meu professor de obstetrícia, de reprodução, o Pedro, tinha uma t-shirt que dizia "Do it like a rabbit", e que durante a tutoria de um exame onde eu tinha chumbado, disse-me claramente: se me voltas a tratar outra vez por você, dou-te um par de peros. Não é? Portanto, basicamente, neste sentido, a relação era completamente diferente. Mais próxima. Sim, mais próxima. E em termos de, ou seja, nós ainda temos uma grande quantidade de professores, ou pelo menos tínhamos, quando eu me formei em 2016, que eram exclusivamente teóricos, ou seja, isso também acontecia em Espanha, ou Acontecia. agora, ou quer dizer, não sei como é que está agora, mas notas que agora há mais professores com experiência laboral? Acho que as coisas foram mudando um bocadinho da mesma maneira que mudaram aqui, não é? Porque, de repente, a carreira docente e o que é a carreira académica do mestrado, do doutoramento, de tudo isto, da investigação, faz com que muitas vezes acabes por ser única e exclusivamente mais teórico do que prático. E se queres prática, até eu tinha alguns professores que iam fazer práticas a clínicas fora da cidade para não coincidir com alunos ou com ex-alunos, não é? Para manterem um bocadinho o contacto com a clínica, porque senão não tinham grande contacto com a clínica, que era essencial. Da mesma maneira, quando eu faço o meu ano de Erasmus aqui em Lisboa, também me encontro com professores que estão a dar aulas teóricas e que realmente não fazem prática há muito tempo. E, entretanto, de repente, quando começo a trabalhar na Lusófona, quando tenho a sorte de passar pela Lusófona, quando tenho a sorte de passar por Évora, quando tenho a sorte de colaborar com diferentes instituições de ensino, começo a ver que isso começa a mudar. Sobretudo na Lusófona, começa a ser contratado uma quantidade de pessoas que, se calhar, não têm o título de doutorado, mas sim que têm o know-how, não é? Por exemplo, um Pedro Almeida, que é um tipo com provas dadas em termos clínicos e que tem um know-how clínico incrível, não é? E por aí fora, como por vários exemplos. O próprio Rui Máximo, que também foi contratado para dar as aulas de cardiologia, ou agora o Pedro Parreira, ou o Luís Lobo, que são pessoas que são topos nos seus campos e que de repente têm também a capacidade de transmissão de dados, aos quais depois lhes é pedido também que, se querem seguir na carreira académica como membros e não só como professores auxiliares convidados, que façam o doutoramento, não é? Porque também é importante, não é só importante o saber fazer, senão o saber transmitir como é que se faz, não é? E isto acho que é uma mudança de paradigma que tem existido
em todos os lados, porque, por exemplo, um dos sítios com quem eu colaboro em Saragossa, Vet Corner, o Pablo Ochoa, é um tipo que, se calhar não tem o doutoramento, agora mesmo não tenho presente se tem o doutoramento ou não, mas sabemos que é um tipo claramente que tem o know-how e que dá aulas na Faculdade de Saragossa, coisa que há uns anos atrás seria impensável, não é? Porque Saragossa ainda por cima, uma das primeiras, Saragossa, León, uma das primeiras faculdades de medicina veterinária de Espanha, muito hierárquico e era Cordeiro del Campillo e toda esta malta que já tinham o estatuto de deuses académicos da veterinária. Pegando aqui num ponto que referiste, se calhar não fiz bem o meu trabalho de casa, Erasmus em Lisboa. Sim, completamente, em 2003. E foi isso que depois te fez voltar e ficar? Simplesmente não fui embora. Ok, portanto, estás cá Sim. desde 2003. Basicamente, estou aqui desde 2003, chego em 30 de setembro de 2003, meto os meus cotos em Lisboa e nunca mais voltei em termos de não voltei a trabalhar em Espanha Ok. e sempre fiquei em Portugal. Foi cada vez que pensava e dizia, ok, muito bem, esta aventura lusitana chegou ao seu final, aparecia uma oportunidade, aparecia uma oferta, aparecia uma forma e agora casado com uma portuguesa e com um filho híbrido português-espanhol, como eu lhe chamo, o gafanhoto ibérico, basicamente dificilmente tirar-me daqui. Sim, dentro do teu percurso laboral, tu começaste por ser médico generalista. Sim. Já agora aproveito para te fazer uma pergunta que é, acreditas que todos os especialistas devem ser primeiro bons generalistas? Obviamente que sim, e assim. É difícil saber que especialidade que gostas se não passas o tempo suficiente experimentando cada coisa. Portanto, ser generalista e saber fazer um bom trabalho generalista é mais. Antes de ser médico veterinário é preciso saber ser um bom assistente, depois de um bom assistente um bom enfermeiro e depois de um bom enfermeiro um bom médico. Como é que tu pretendes formar um assistente? Como é que tu pretendes formar os enfermeiros que trabalham contigo? Como é que tu pretendes formar a um generalista na triagem que tu precisas que te façam antes de receber um caso referenciado? Se não passaste por ali, não sabes o que é preciso para poder fazer o teu trabalho de reencaminhar o caso da melhor maneira possível ou de dar continuidade. Porque o especialista faz o diagnóstico, mas o tratamento, o acompanhamento, a ponte entre o especialista e o cliente final vai ser sempre do generalista. Se não tens um generalista que tem uma noção e tu não tens a noção do que é fazer esse trabalho, como é que vais dar conselhos? Como é que vais dar as melhores dicas, as melhores diretrizes para chegar lá? Não podes. Portanto, sempre as escadas sobem-se desde o primeiro peldaño, desde o primeiro degrau até o último degrau. Medicina é exatamente igual. E a cardiologia, quando é que surgiu o teu interesse? Sempre esteve lá? Não, de tudo. Não de tudo. Inicialmente eu até pensava e gostava de cirurgia. Graças a Deus não seguiu para frente e os bichos salvaram-se de muita coisa, porque o único bom de cirurgião que eu tenho é uma mão que não treme. O resto é um autêntico desastre. Basicamente eu não sabia em que era minimamente competente. E, entretanto, apareceu um cão que eu auscultei, um sopro que mais ninguém auscultava naquela clínica. E eu, de repente, encontrei uma coisa que conseguia fazer bem. Meu Deus! E a partir de aí, agarrei-me àquilo, comecei e, de repente, disse, olha, eu gosto disto. E lá está. Comecei a subir aquela escada, degrau a degrau, degrau a degrau, e com a ideia de que se não gostasse de onde que essa escada me levava, deixaria e tentaria encontrar outra escada. Outro caminho, sim. Dentro deste teu percurso, houve assim algum colega que realmente reforçasse? Sim, muitíssimos. É assim, primeiro, a minha primeira chefa que fez de mim um veterinário, não é? Eu chego ali como um gaiato, com um estágio escasso, porque o meu Erasmus não requeria estágio, portanto o meu estágio foi particular ao mesmo tempo que trabalhava para manter-me e, portanto, quando eu chego lá, aquilo o meu primeiro emprego nos primeiros meses foi uma obra de caridade da minha patroa, não é? A doutora Ângela Martins, que se não fosse por ela, nunca teria chegado a rigorosamente nada,
porque me ensinou, porque me fez como veterinário. Depois, obviamente, que a seguinte figura é o Luís Lobo, não é? O Luís Lobo, que dentro da história da cardiologia veterinária merece 25 podcasts ele sozinho, cada um por cada logro que tenha feito, e seriam poucos, e que não é amigo, é família, é o padrinho do meu filho, é my brother from another mother. Portanto, sim, o meu irmão mais velho, portanto, e que basicamente acolheu-me num estágio no Hospital do Porto, sem me conhecer de nada, e a meio disto tudo, um dia disse, olha, vamos comer uma francesinha, e fomos ao requinte, onde o senhor que nos serviu as francesinhas disse duas palavras, e as duas foram, e a outra foi cimbalino. Pronto, portanto, e a meio disto tudo, conseguimos gerar uma amizade baseada em que ele me ensinou tudo aquilo que me podia ensinar, sem reservas, e ao qual estarei eternamente grato, e formou também o exemplo daquilo que eu pretendo fazer com as pessoas que querem aprender cardiologia e que mostram um verdadeiro interesse em aprender cardiologia. Portanto, sem dúvida que as pessoas fazem sempre a diferença. Completamente. E Sim. depois não vou falar, por exemplo, do Rui Máximo, que é colega e amigo com o qual cada vez que tenho um caso difícil falo com ele, etc, etc. Todos, muitíssimos. Seria injusto, porque certeza que me estou a esquecer, não me estou a esquecer, mas é um podcast que não pode durar 25 dias, Sim. eu a dizer todos os nomes das pessoas que me marcaram, influenciaram e ajudaram Sim. na minha vida. Sim. Claro que sim. Em relação ao teu projeto que fundaste em 2012, a CardioCare, que atualmente já mudou de nome e já trabalhas com o Rui Máximo, qual é que foi o trigger que te fez avançar? Tiveste algum receio? Ui, todos do mundo e mais algum. Todos os receios do mundo quando alguém se mete num projeto. E assim, obviamente que cada projeto no qual nos metemos, quanto mais maduros estamos, já temos algumas provas dadas, já sabemos, já conhecemos um bocado mais o mercado, conhecemos os colegas e conseguimos perceber o que é que pode funcionar e o que é que não, mas já deixamos projetos no caminho que não funcionaram bem, saímos de sítios onde pensamos que íamos conseguir criar um grande projeto e não correram bem, não é? Portanto, isso sem dúvida rigorosamente nenhuma. Claro que no início não era medo, era pânico. Mas tinhas pânico de não teres clientes ou de não conseguires... Tinha pânico de não ser bom o suficiente, tinha pânico de não estar à altura daquilo que eu esperava, tinha pânico de não ter clientes, tinha pânico de não cativar os clientes, porque ainda por cima eu tenho um feitio bastante exigente à hora do trabalho, não é? E portanto, há momentos em que sinto que sou muito espanhol, muito direto, muito claro, muito meridiano, sem tanto circunlóquio, sem tantas voltas, sem tanta diplomacia, sem tanta diplomacia portuguesa e um bocado mais da crudeza espanhola. E assim, tinha pânico de tudo isso e, entretanto, as coisas começaram a correr bem. Mais uma vez, uma grande ajuda das pessoas que estiveram sempre ao meu lado mas sim, não era medo, era pânico. Felizmente, depois, conforme as coisas vão funcionando, também vais ganhando aquela segurança que te permite dizer, olha, devagarinho é que se faz o caminho. Sim. E falando agora um pouquinho mais aqui da cardiologia, e olhando para trás, estes últimos 20 anos da especialidade, qual é que tu consideras que foi assim a grande inovação da área? São muitas. Lá está. Eu por acaso gosto de rio internamente e disfruto internamente com a reviravolta que deu, porque inicialmente quando não existia a ecocardiografia muitas vezes fazia-se fluoroscopia, raio-x em tempo real, com injeção de contraste para percebermos se havia regurgitações, se não havia regurgitações e a partir de aí tratamentos um bocado empíricos. Depois passa a existir ecocardiografia e cada vez melhores ecógrafos, o que antes não víamos, depois vemos. Lembro-me do Luís em 2009, 2010, disser-me o meu ecógrafo na altura era um Bibit 2,
e quando eu deixei de contar já ia no Vivid E9, E10, E11, o Vivid 2, de sério, tenho um melhor ecógrafo que o Busadori, que tem um ESA8 com sonda mecânica e que foi quem me ensinou a mim, e mesmo assim ele com aquela sonda consegue fazer coisas melhor do que eu com este ecógrafo, não é? Agora não sei se é assim ou não é assim, porque claro, obviamente que as curvas de aprendizagem se igualam, mas o ecógrafo depois foi evoluindo e agora mesmo, apesar dos ecógrafos maravilhosos da sonda transesofágica, 4D, etc, estamos novamente a fluoroscopia para fazermos intervencionismos, antes ou depois chegará a ressonância magnética cardíaca ou não, portanto é difícil fixar só num, estamos no Holter, cada vez Holters mais pequenos, é difícil fixar-se só numa coisa que tenha marcado, porque não é uma coisa que, digamos, marcou um antes e um depois. Sim. São pequenas coisas que vão melhorando, Antes era um ecógrafo e via só em imagem 2D, agora já tens Doppler a cores, Doppler de todo tipo, e os Doppler a cores cada vez são melhores, etc. Os softwares para melhorar a imagem cada vez são melhores, vemos coisas que antes não víamos. Não é só uma coisa, tem sido a melhora constante das ferramentas De diagnóstico. de diagnóstico. E em termos de farmacoterapia, houve assim alguma coisa que, boom, mudasse? Eu faço muito paralelismo, Sim. deixa-me interromper-te, por causa da dermatologia, que é a área que eu gosto. Claro. E eu ainda me lembro do tempo antes das isoxazulinas e depois. Portanto, há assim algum fármaco que consigas fazer a mesma ponte na cardiologia? Sim, o Pimovendam. Basicamente há dois fármacos essenciais que salvam a vida em cardíacos, que é a furosemida, que tem estado sempre, os diuréticos, furosemida, torasemida, whatever, que têm estado sempre presentes. E a verdade é que eu faria uma menção importante do Pimovendam. Porquê? Porque de repente é o único fármaco que não existe na medicina humana, é exclusivo da medicina veterinária, e onde de repente aparece o estudo EPIC que marca completamente uma diferença, de dizer aquele paciente que é uma classificação ECFIN B2 e que ainda é assintomático, tomando este fármaco pode demorar a evolução até em 2 anos, e de repente este fármaco faz uma diferença grande. Não é um chegar e fazer um grande estardalhaço, mas é um chegar devagarinho, consolidar-se e de repente marcar uma diferença muito grande no prognóstico e no manejo do paciente. Sim. E com todas estas evoluções a nível tecnológico que mencionaste, tens receio que no futuro a imagiologia da cardiologia esteja nas mãos da inteligência artificial? Não, muito. Isso parece-te um futuro distópico ou é um futuro não próximo? Não me parece um futuro distópico, parece-me até uma realidade relativamente próxima e uma ferramenta que pode ser extremamente útil. É assim, se nós pegamos, por exemplo, na medicina humana, nós temos que o médico cardiologista nem sempre faz a ecocardiografia, quem a faz é um técnico, ok? Eu não estou a ver que uma inteligência artificial vá substituir quer um técnico, quer um médico a fazer uma ecocardiografia, mas acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta essencial para poupar tempo e, sobretudo, para reduzir a curva de aprendizagem, não é? Ok. Por exemplo, a análise, eu colaboro com um software, colaboro com os desenvolvedores de software que estão a fazer um software para fazer relatórios e que também tem uma base de inteligência artificial. E esta base de inteligência artificial, uma das coisas que se pretende é que analise as imagens e que consiga dizer, olha, este plano está mal feito, este plano está torto, esta medida está torta, esta medida não é fiável, não é? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu teria adorado era não ter que melgar o Luís Lobo cada vez que eu tinha um caso, uma ecocardiografia, um plano que se calhar não era muito parecido com aquilo que ele conseguia, pudera, e ter que gravar aquilo com vídeos de telemóvel porque não conseguia tirar os vídeos do ecógrafo para o computador, senão gravar com o telemóvel, do telemóvel passar para o computador e depois ir com o meu computador nos meus dias de folga ao Porto a ter com o Luís e dizer, Luís, o que é que eu estou a fazer mal? E ele explicava-me aquilo. Se eu tivesse uma inteligência artificial que me dissesse, olha, isto está mal feito por isto, e reduzia muito a curva de aprendizagem. Não significa que eu não fosse falar com o Luís, significa que entre que falo e não falo com o Luís tentava fazer melhor com alguma dica, com algum conselho, não é? E mais se pensamos que, por exemplo, existem agora mesmo ecógrafos que já têm uma
forma de ajuda na qual, no momento no que tem um plano, estão a explicar como posicionar a mão para conseguir esse plano. Portanto, inteligência artificial que esteja a reduzir essa curva de aprendizagem parece-me uma ferramenta extremamente útil. Substituir o médico? As medidas podem ser feitas, um pré-diagnóstico pode ser feito, mas a verdade é que depois, finalmente, o factor humano de decidir, ok, isto é assim, isto é assado, vou ajustar uma série de conselhos conforme na minha experiência, isso continua a ser humano. Não, Sim. não tenho esse A receio. questão aqui que me preocupa quando olho para a evolução que as coisas estão para a evolução da sociedade é a questão de sermos críticos. Ou seja, Claro. se calhar isso vai passar, não sei se concordas, a ser uma coisa que deve ser treinada desde a universidade. Ou seja, implementar um espírito crítico e não vamos fazer o que a inteligência artificial diz. Claro, mas esse é um problema que já existe agora mesmo, porque agora mesmo se nós pegamos num trabalho imaginem, existe uma disciplina de medicina interna onde pedem para criar um artigo para fazer um case report e onde é preciso fazer uma bibliografia. Muito bem, existem miúdos que colocam como citações um artigo ou uma meta-análise de um peer review, de uma revisão de diferentes estudos, etc, etc, e, ao mesmo tempo, um artigo da Wikipédia. Portanto, não é preciso inteligência artificial para encontrarmos esse problema, senão que primeiro temos que consolidar e temos que dizer, ok, vamos aprender a fazer uma pesquisa. Como é que nós vamos valorizar? Qual é que é a pirâmide do conhecimento? Onde no fundo está, na base da base da base, está a opinião do especialista e no topo do topo do topo está a meta-análise, a revisão de uma série de artigos prospectivos. Não são retrospectivos, são prospectivos, duplos cegos, randomizados, etc, etc. Isso é uma das coisas que se tem que ensinar. A questão da inteligência artificial, sim, é o futuro. O pesquisar, sim, é o futuro, e da mesma maneira que eu aprendi a pesquisar numa enciclopédia, ir a parte alfabética, como encontrar a palavra e depois ir à página conforme aqui, então o B começa aqui, o Z começa aqui, aqui temos que ensinar os miúdos a utilizar Gemini, Siri, whatever, Copilot, whatever, ChatGPT, dizer, encontra-me os artigos, não me des conclusões, encontra-me os artigos, eu lerei os artigos e eu tirarei conclusões, não é? Exato. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta fantástica, como por exemplo, pegar um artigo e transformar um artigo num podcast, de forma que conseguimos ouvir no carro por enquanto vamos ao trabalho, porque quantos de nós, com filhos, com família, com trabalho, Não tem temos tempo para tempo. ler artigos? Sim, Não é? completamente. Portanto, Então, pegando aqui, voltando às gerações mais novas e pegando aqui na tua experiência e naquilo que antevês para o futuro, se um jovem chega ao pé de ti e diz eu quero fazer cardiologia, o que é que tu lhe dizes? tens que mostrar compromisso com aquilo que queres, não é? Um dos grandes problemas que nós temos é que vemos de uma geração que tivemos que lutar demasiado por tudo e assumir que tínhamos condições de trabalho muitas vezes muito questionáveis, para agora mesmo uma geração que não percebe que para chegar a umas condições de trabalho fantásticas, primeiro tem que passar por uma fase de aprendizagem e de construção. E a fase de construção, eu sempre me lembrarei de, por exemplo, o John Bray, especialista europeu, em Dick White Referrals, dizia sempre: para construir, primeiro tens que destruir aquilo que aquela pessoa julga que sabe para construir os alicerces e, a partir desses alicerces, começar a construir o conhecimento verdadeiramente. Portanto, isso implica resiliência, implica humildade e implica compromisso com aquilo que se está a fazer. Não é chegar e deixar o santo. E, portanto, neste sentido, aquilo que eu entendo que alguém tem que ter é resiliência, paciência. Roma e Pavia não se fizeram num dia. E é preciso ir devagarinho e ter muita resiliência, porque no caminho vamos ter muitas dificuldades. E quanto maiores forem as dificuldades que nós vencemos no início, mais preparados estamos para o futuro, sem dúvida. Sim. Agora vamos fazer aqui uma pausa nas nossas perguntas mais sérias e vamos arrancar com a rubrica Isto ou Aquilo. Ui! Então, basicamente, como é que isto funciona? Eu vou-te dar opções, isto ou aquilo, Ok. tens que escolher uma sem justificar. Ok.
Vamos a isso. Azeite ou manteiga? Azeite. Furosemida ou Torosemida? Furosemida. Golden Retriever ou King Charles Cavalier? Golden Retriever. Acordar cedo ou acordar tarde? Acordar tarde. Polvo à lagareiro ou polvo à galega? Ai, essa é difícil, mas polvo à galega, claramente. Tricúspide ou mitral? Mitral. Estetoscópio ou ecógrafo? Estetoscópio, tudo começa por aí. Caminho português ou caminho francês? Caminho português. Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Sistólico ou diastólico? Diástole. Diástole é mais divertida. Diagnóstico ou tratamento? Tratamento. Ok. Pronto. Eu gostava de explicar algumas. Oh, meu Deus. Pois, mas o objetivo é não ter que explicar, portanto, deixamos no ar. Consegues dar-nos aqui assim um sneak peek do que é que são as futuras novidades que achas que estão para chegar em cardiologia Sim, eu veterinária? acho que as novidades da medicina veterinária serão. Existem atualmente duas técnicas que estão a ser implementadas para a resolução da insuficiência valvular mitral ou para o controlo da insuficiência valvular mitral, que é a doença canina mais frequente em raças de pequeno porte. 75% das doenças cardíacas é a doença mitral. Este tipo de intervenções cirúrgicas vão controlar esta doença, não é? Agora, quer o V-Clamp, quer a outra técnica, tem vantagens, desvantagens e estão numa fase de estudo para conseguir mostrar os números. Existe uma técnica, o V-Clamp, cujos números inicialmente não têm sido fantásticos e que agora mesmo estão numa fase de melhorar a situação para conseguir que os números sejam bons. No momento no que esses números e a técnica esteja apurada e estejamos em condições de começar a recomendar aos nossos clientes esse tipo de situações. Sim. Ok. Para fechar, primeiro, antes de fechar, aqui uma menção honrosa a algo que acompanhas desde o início, que é o Vetmotares. Não acompanho desde o início. Eu começo, se calhar foi no ano, deixa-me pensar, 2015. Se calhar começou no ano 2015 com a minha 125, a minha primeira moto. Apesar de ter sido sempre um apaixonado por motas, a Sim. minha primeira moto acho que é no 2015, 2013, 2015. E acompanho desde essa altura. É um grupo que foi apenas a duas condições: ser veterinário Uhum. e ter moto. Ok. Não interessa que tipo de moto é que é. Eu fui a primeira 125 em ir fazer um encontro. E longe de ser um grupo exclusivo e elitista, foi um grupo inclusivo, onde todo mundo ia com motas 1000, com GS, com grandes motões, e lá ia eu com a minha 125 chinesa retro, Café Racer, e foram fantásticos comigo. Desde então, falhei durante a pandemia, mas fora isso, tenho estado sempre presente, sempre que posso. Quando é que é o próximo ajuntamento? Normalmente existem dois ajuntamentos por ano. Um encontro, onde normalmente eu encontro com menos quilómetros e mais convívio, e outro encontro que é com mais quilómetros, que é o Mini Les Allées. Começa por ser Mini Les Allées porque era a adaptação de uma das etapas do Les Allées. E agora mesmo, basicamente, nós preparamos os nossos roteiros de uma forma diferente. E acaba normalmente por ser no último fim de semana de maio ou no primeiro fim de semana de junho e no primeiro fim de semana de julho. NH e LH, normalmente. Uma menção super honrosa a, como chamamos, desorganizador MOR, que é o Luís Feio, veterinário norteño, que junto com outros colegas, e vou a ser injusto porque não me vou lembrar de todos os nomes, mas decidiram fazer este grupo, e uma menção super honrosa à nossa madrinha Graça Garcês, veterinária em Motards, desde antes de ter capacidade para falar, de uma família ilustre de Motards, filho
que dos melhores mecânicos de Harley Davidson que existem em Portugal e filha fantástica, maravilhosa, que não veterinária, mas que faz parte deste grupo, porque não poderia ser de outra maneira, ok? A Marta Garcês, e que estão sempre presentes, um grupo maravilhoso que precisa de gente nova a entrar, a desorganizar e a ajudar e a andar e a fazer muitos quilómetros com muitas curvas. Boa. Bem, eu acho que termino aqui a nossa conversa com este final, não diretamente relacionado com cardiologia, mas a vida veterinária é assim, é um pouco de tudo. Sim. E agora passo-te para o meu colega Hugo. Quando o coração não bate no ritmo certo, arritmias com Dr. Manuel Monzo. Uau!